Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, de 42 a 47, é um texto bem conhecido. Atos 2, de 42 a 47. Nós vamos ler o 41, para a gente se situar aí no contexto, né? O texto diz: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, ou seja, se tornaram membros da igreja, né? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Nosso Deus querido, aplica a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, receber esta palavra vinda do trono da graça. E que possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, a fim de que nos tornemos, a fim de que sejamos uma igreja que vive para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos ajuda enquanto igreja, enquanto povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa igreja já começou grande, né? Ela passa rapidamente de 120 membros para mais de 3.000. Se eram quase 3.000, com 120, ela vai ter mais que 3.000 membros. E não é fácil lidar com 3.000 pessoas. Não é fácil lidar com tanta gente assim. Mas essa igreja vive um processo de simplicidade, porque ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Há uma atuação poderosa do Espírito, o Espírito Santo do Senhor desce sobre aqueles 120. As maravilhas do reino são anunciadas, as grandezas de Deus são anunciadas nas próprias línguas maternas daquelas pessoas. Pedro prega um sermão poderoso, é o sermão mais poderoso da história, e quase 3.000 pessoas se convertem. Essas pessoas são batizadas, e aí começa aquilo que nós chamamos de a era cristã, a igreja de Cristo, o povo do Senhor que chegou até nós. Nesse texto nós temos uma visão do funcionamento da igreja no dia a igreja dos dias dos apóstolos. Essa visão nos serve de padrão, de modelo, de paradigma, para que nós nos avaliemos, para saber se nós estamos sendo uma igreja simples, uma igreja cheia do Espírito. E algumas dessas características, tem muitas, mas eu quero avaliar só algumas delas aqui. E a partir desse texto nós podemos dizer que só a igreja que mantém o modelo original do cristianismo terá sucesso na missão. Repito, só a igreja que mantém o modelo original do cristianismo terá sucesso na missão. Todas as vezes que nós quisermos nos avaliar enquanto igreja, nós temos que olhar para esse texto e para outros. Mas essa é a igreja modelo. E essa igreja modelo, ela tem pelo menos 5 características que nós precisamos ter
enquanto igreja de Cristo, enquanto igreja do Senhor. Primeiro, uma igreja simples, ela deve caracterizar-se pela perseverança. Nós somos ou não uma igreja perseverante? Amém, irmãos? Quantos anos de história tem a primeira igreja em Luiz Eduardo? Como igreja, ano passado a gente completou 28, né? Esse ano nós vamos para 29. É isso mesmo, né? Porque antes da pandemia foi 25, passou 2 anos, 28, 29 agora. Então é isso mesmo, 28 anos enquanto igreja, mas deve ter mais um tempinho de congregação, então deve ter aí por volta de 30 anos. O livro de Atos foi escrito, a escrita do livro de Atos é 31 anos da história da igreja primitiva. E essa igreja em 31 anos fez mais do que qualquer outra igreja na face da terra. Mas essa igreja tinha, a igreja primitiva, ela tinha essa qualidade da perseverança. E aí eu pergunto para os irmãos, é importante que a igreja persevere na doutrina? Doutrina é algo importante, sim ou não? Doutrina dos apóstolos, serve para nós qualquer doutrina? Temos ou não temos aí um cabedal de doutrinas espalhadas por aí, sendo pregadas, mas qual deve ser a doutrina da igreja, mesmo na pós-modernidade? A doutrina bíblica. E talvez esse seja um dos grandes desafios dos tempos modernos. Permanecermos, perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Hoje nós temos essa doutrina escrita no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, nós temos aquilo que nós precisamos crer. E nós somos, num certo sentido, até mais privilegiados do que a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva tinha o Antigo Testamento escrito, mas poucos tinham, vamos dizer, a Bíblia na mão, tinham acesso às Escrituras. E a igreja primitiva tinha a tradição oral. Porque os primeiros textos dos evangelhos, das cartas, foram escritos depois dos 30 anos, naquele período. Hoje nós temos o texto da antiga aliança e temos o texto da nova aliança, escrito. Então todo crente, todo servo do Senhor, você que é a igreja, a responsabilidade de perseverar na doutrina é sua. Você, como crente, tem que entender de doutrina bíblica. E o que é que a doutrina bíblica nos ensina, pastor? Só a gente passando por algumas delas. Você conhece doutrina de Deus? Teologia. Ramartiologia, doutrina do pecado. Antropologia, doutrina do homem. Cristologia, doutrina do Cristo histórico. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Nós precisamos, eclesiologia, doutrina da igreja, que é isso que a gente está estudando hoje aqui. A gente precisa saber como é que Deus determinou que a igreja funcionasse. Não pode ser do nosso jeito, da nossa maneira. Eu tive uma ideia mirabolante e a igreja vai funcionar assim. Hoje em dia tem muita gente aí administrando igreja como se administra empresa. Igreja não é empresa. Igreja é diferente. Igreja não é apenas instituição, igreja é organismo vivo, é corpo de Cristo. Então aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. No ensinamento havia mestres, e eles eram quem ensinavam a doutrina. Hoje nós, os mestres, não podemos criar a nossa própria doutrina, nosso bel prazer, ou para satisfazer as pessoas das nossas igrejas. A gente tem que pregar o evangelho. Ontem nós estávamos numa reunião de pequeno grupo, e aí no momento de oração, uma pessoa participante do meu pequeno grupo, um amado, alguém que a gente gosta, ama muito, não é crente, mas participa do meu pequeno grupo já tem uns 3 anos. E na hora do pedido de oração ele disse assim: pastor, eu tenho sonhado com a minha esposa já há uns
umas 3 semanas, minha esposa que faleceu, eu tenho sonhado com ela. E eu gostaria que agora, no momento de oração, o senhor orasse por a minha esposa. Ela morta. Aí imagina agora a minha situação, tendo que corrigi-lo doutrinariamente. Alguém que não é membro de igreja, não é católico, aí você tem que ter todo o jeito, porque a Bíblia diz que a gente tem que responder com mansidão sobre a razão da nossa fé. Mas eu não poderia ir de sola nele. Eu tinha que mostrá-lo que, biblicamente, nós não oramos mais por quem já morreu. Que, biblicamente, essa comunicação nos é proibida. Que, biblicamente, no Novo Testamento, a doutrina, quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, o rico pede para que Deus mande Lázaro lá para falar para os seus irmãos. O que Deus diz para ele? Não, não pode. Ele não pode passar daqui para lá. Eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, morto nenhum virá a esse mundo para comunicar nada do mundo além. O que as pessoas vão ouvir é a palavra de Deus, é a doutrina da palavra. E aí eu tive com muito jeito conversar e dizer para ele: vou orar por você e orar por a sua filha, mas por ela eu não posso mais orar. Doutrina. Porque a gente tem doutrina. Esses dias o pastor Reneu pregou aqui e citou doutrina das testemunhas de Jeová. O que as testemunhas de Jeová pensam sobre Jesus? O que os espíritas pensam sobre Jesus? E nós precisamos estar seguros na doutrina, sabe por quê, irmãos? Porque tem muito crente aí crendo em doutrina que não é doutrina bíblica. Crendo em doutrina que é resultado de pensamentos de testemunha de Jeová, de espíritas, e isso e aí vai. A nossa doutrina precisa ser uma doutrina com base bíblica. Mas o texto diz que aquela igreja perseverava na comunhão. E eu acho interessante que comunhão e no partir do pão. Tem alguns pregadores que separam essas duas coisas. Para mim aqui está falando da mesma coisa. A comunhão e o partir do pão. Porque o partir do pão aqui era a refeição ágape. E isso vem aí do costume judaico. Os judeus convidavam para jantar parentes, amigos, a própria família. E toda a refeição judaica tinha pão e vinho. A comunhão, mais do que ser a comunhão no templo, e essa igreja que tinha comunhão no templo e nas casas. E uma igreja precisa ou não de comunhão? Nós precisamos ou não precisamos perseverar na comunhão? A gente dá um outro nome, na unidade. Nós seremos fortes se não tivermos comunhão? A gente pode ter o que for aqui de aparato tecnológico, de telão, de música bonita, de cadeiras boas. Mas se nós não tivermos comunhão, nós somos uma igreja fracassada. E por que o texto diz perseverar na comunhão? É fácil perder a comunhão? Acontece de a gente perder a comunhão uns com os outros? Aqui nessa igreja, de vez em quando, tem desentendimento de um irmão com outro? Eu que fico vendo as histórias de bastidores é que sei. Entendeu? Porque tem muita gente que só vê só o aparente. Chega para mim os bastidores. E é uma coisa mais esquisita que outra. O povo brigando, um povo que já devia estar maduro, o povo está brigando por bobagem. E a gente quer que o Espírito de Deus se manifeste nos nossos cultos. Que tenha a ação poderosa do Senhor. Não vai ter. Não vai. Ou nós nos unimos de verdade, ou não acontece. E às vezes tem falta de comunhão porque não se resolveu ainda o passado. Tem gente presa ainda ao ministério passado, presa a questões passadas. Precisamos nos resolver. Nós somos um só povo. Perseverar na comunhão precisa fazer esforço.
Você tem que se esforçar para conviver bem com o seu irmão e pedir que o Espírito lhe encha para que você perdoe e seja perdoado. Uma das bem-aventuranças lá de Mateus, eu vou até voltar lá para não citar, eu quero citar ipsilíteres, como dizia o meu professor de grego, letra por letra. Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, por quê? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem aqui se considera filho de Deus? Você pacifica o ambiente ou você cria confusão? Porque se você não pacifica o ambiente, você não é filho de Deus. Porque Deus não é Deus de criar confusão no meio do povo dele. Aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. E se tem algum problema com o seu irmão, você tem que perseverar na comunhão, se esforçando para pedir perdão para o outro. Comunhão e igreja é esforço. Comunhão e igreja é não criar grupinhos. Comunhão e igreja é abrir as portas para todos, abrir o coração para todos. E nós precisamos ser a igreja da comunhão. Comunhão é se importar com o outro. Nessa igreja primitiva aqui, as pessoas se importam umas com as outras. Se importam com os problemas, com as necessidades, com as crises. Comunhão. A comunhão durante a semana. A comunhão de ver o irmão numa loja, numa farmácia, no supermercado. Eu já disse isso aqui. Eu sei que às vezes é difícil saber que é da sua igreja. Se você não sabe, não tem problema. Mas se você sabe que a pessoa frequenta a sua igreja e você não dá um graça e paz, um bom dia, um boa tarde. O que é isso, meus irmãos? Onde é que nós estamos? Que tipo de comunhão é essa? Nós precisamos nos importar, e essa igreja aqui era uma igreja simples porque eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. E aqui na igreja, graças a Deus, a gente tem criado alguns ambientes de um irmão que convida o outro para almoçar, convida o outro para jantar. Os nossos pequenos grupos ajudam muito nisso, de a gente compartilhar a mesa, de a gente criar relacionamentos, criar amizades. Os pequenos grupos existem exatamente para isso, para fortalecer a comunhão da igreja. E eu fico muito triste porque alguns desistiram do pequeno grupo no meio do caminho. O pequeno grupo da igreja é exatamente para que você tenha amigos, para que você tenha relacionamentos, porque a igreja precisa ser um lugar relacional. Precisamos nos relacionar com as pessoas. E é por isso que eu digo, observe quem está entrando aqui, quem está chegando, para se aproximar, para chegar perto. E aqui uma palavra a você que tem mais tempo de igreja. Não seja como os fariseus. Jesus disse o que para os fariseus? Vocês nem entram no reino e nem deixam os outros entrar. Você que está mais tempo de igreja, você não pode ser impedimento. Você tem que ser facilitador de ambientes. O novo que está chegando é você que facilita os acessos. É você que apresenta os irmãos para ele. É você que leva ele para o pastor. É você que vai conduzir. É você que está há mais tempo. E geralmente quem tem mais tempo deve ser mais maduro, sim ou não? As pessoas que estão com mais tempo de cristianismo não tem que ser mais maduras? Aí às vezes eu vejo gente de mais tempo, cheia de bobagem. Parece que tem telhadinho de vidro, caiu um pedregulhozinho, já está se quebrando todo, se estilhaçando todo. Vou sair da igreja! E quem te disse que aqui era céu? Hã? Quem te disse que aqui não tinha gente difícil? E quem te disse que você não é difícil? Eu não sei porque que algumas pessoas às vezes não fazem assim. Quando a sua família lhe der trabalho, mude de família. É assim que você faz? Você muda de pai, de mãe, de irmão? Não muda. Você continua mesmo. Nós somos família. E nós temos que perseverar em comunhão. E para perseverar em comunhão tem que ter esforço. Eu tenho que orar, você tem que orar, e aí vem a perseverança na oração. Veja, persevera na doutrina, no ensino, persevera na comunhão, sabe, na vivência, nos relacionamentos, e para perseverar nessas duas coisas tem que perseverar em oração.
Os muçulmanos oram 5 vezes ao dia. Os judeus 3. E nós? E nós? Tem gente que nem ora. Tem gente que nem ora. Momento algum durante o dia. Eu não sei você, mas eu preciso orar, porque se eu não orar, a coisa não anda, não caminha. E uma igreja precisa ou não precisa de oração, João Batista? Vai acontecer alguma coisa na história dessa igreja se nós não orarmos, irmãos? Vai acontecer, Clênio? Se a gente não orar? Não vai. A gente não sabe disso. Que não vai acontecer nada se a gente... Eu estava estudando um autor essa semana sobre oração. Ele disse que pesquisou na Bíblia toda. E ele descobriu que sempre que Deus vai fazer alguma coisa, o povo está orando. Sempre. É resposta à oração. Quando Deus salva alguém, resposta à oração. Quando Deus cura alguém, resposta à oração. Quando Deus manda um avivamento, resposta à oração. Oração. E por que a gente ora tão pouco? Você quer ver uma coisa? Se eu tivesse um grupo desse aqui, esse grupinho que está aqui, orando todo dia de manhã aqui na igreja, nós estávamos num avivamento só. Estava aqui que era só presença do Senhor o tempo todo. A gente ia subir aqui, o pastor não precisava nem abrir a boca, já tinha gente se convertendo lá, outro lá, tá. Mas a gente não ora. Precisamos orar mais. Porque tem dia que a gente vem orar aqui 5:30 da manhã, tem 2 pessoas, como hoje, tinha 2 pessoas. Eu e Arquimedes. Sou melhor que ninguém, nós não somos melhores, mas você precisa entender que a gente precisa mudar. A gente precisa orar. Sabe, pastor, mas eu oro em casa. Irmão, você está tentando me enganar? Não tem problema não, me engane, mas a Deus você não engana. Porque se você não ora, Deus sabe que você não ora. Então ora. Busca um tempo para orar. E eu tenho dito, semana após semana, esse tempo todo aqui, se você não pode vir todos os dias, e eu entendo, porque tem gente que fica em casa orando, não tem nenhum problema, mas ore. Ou então escolhe um dia e venha aqui orar, venha buscar a oração comunitária. Porque a oração comunitária tem o seu poder. Todas as vezes que houve avivamento na história, tinha um povo orando junto. Como foi que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Tinha um só orando ou tinha um grupo de 120 orando? Gente orando junto. Jesus. Segundo, a igreja deve caracterizar-se pelo temor. O texto diz no versículo 43, em cada alma havia temor onde? Era só nos pastores? Nos líderes? Era em quem que havia temor? Em cada um. Dos mais de 3.000, o povo era temente a Deus. E o que é ser temente a Deus, pastor? Quem é que pode definir temor? A melhor definição que eu vi para temor, a partir do original, é levar Deus a sério. Quando você leva Deus a sério, você cumpre com suas responsabilidades. Eu pergunto para os irmãos, o trabalho da igreja é sério? O culto de quarta-feira é sério? Se eu levo esse culto de quarta-feira a sério, ele tem valor para mim. Eu saio de casa e venho toda quarta, para que eu não venho? Eu levo a sério. Quem aqui leva o seu trabalho a sério? O trabalho secular, levanta a mão aí. Você vai lá no dia que você quer? Olha, o menino ali disse que sim, é porque ele não sabe de muita coisa. Não sabe quem é que bota comida no prato, né? Ele sabe, assim é papai. Então o pai dele leva a sério. A gente tem que levar as coisas a sério, irmãos. Não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Chegar no horário que a gente acha que deve chegar.
Você tem compromisso, chega no horário ou chega antes, se foi combinado chegar antes. Levemos a obra de Deus a sério. Nós não levamos a sério o discipulado, porque a gente não discipula ninguém. Porque se a gente levasse a sério, a gente procurava alguém para discipular. Aí diz, eu sou temente a Deus. Só é temente a Deus para receber de Deus, né? As bênçãos, eu sou temente a Deus. O temente a Deus, né? O prosélito, que era o temente a Deus, o judeu temente a Deus, ele orava 3 vezes, o temente a Deus orava como Daniel, 3 vezes ao dia voltado para a gente, temente a Deus, leva Deus a sério. Quem acorda cedo para orar, leva Deus a sério. Quem jejua, leva Deus a sério. Quem vem para os cultos da igreja, leva Deus a sério. Quem evangeliza, leva Deus a sério. Quem discipula, leva Deus a sério. Quem lidera, leva Deus a sério. E qual é o resultado de temor a Deus? Veja o que o texto diz. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Se nós tivermos uma igreja que leva Deus a sério, os milagres vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Porque Deus vai fazer questão de abençoar esse povo. Deus vai fazer questão de ouvir a voz desse povo, de ouvir a oração desse povo, porque é um povo temente a Deus. Nós somos muito secularizados, irmãos. Temor a Deus tem a ver com santidade. Temor a Deus tem a ver com limpeza de coração. O que as bem-aventuranças diz sobre os limpos de coração? Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Qual é o resultado de ser limpo de coração? Porque eles verão a Deus. Só vai ver manifestação de Deus aqueles que são limpos de coração. A consequência do temor a Deus será a realização de sinais e prodígios. A gente tem que ser temente. E eu tenho pedido a Deus, Senhor, na área que eu estou brincando, vacilando, me corrige, me coloca no prumo, me coloca na direção certa. E eu preciso levar o Senhor a sério. A terceira característica de uma igreja simples: desprendimento. Nos dias atuais, desapego. Uma palavra mais bíblica, generosidade, misericórdia. Essa igreja era uma igreja desapegada, os irmãos vendiam o que tinham e distribuíam seus bens para atender às necessidades daqueles que tinham necessidade. Claro que nós precisamos situar sociologicamente a igreja nesse período, uma igreja de pobres, uma igreja de gente simples, de gente que quem aceitava Cristo era gente muito pobre, gente sem condição, e eles precisavam ser ajudados. Naquela época as viúvas não tinham INSS, os órfãos não tinham quem cuidasse deles. Hoje nós temos, mas tem um papel que é da igreja. Nós precisamos atender a necessidade de quem precisa. E os irmãos sabem que a minha ordem aqui é: precisou, vamos ajudar. Precisou, vamos cuidar. Mas a gente precisa tornar isso nosso. Os nossos pequenos grupos. Descobriu que tem alguém perto de você, ou no pequeno grupo passando dificuldade, vai lá e ajuda. Vai lá e levanta uma oferta. É desse sentimento de generosidade que nasce o Barnabé. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. É uma musiquinha que tem, né? Que fala sobre esse Barnabé que ajudava as pessoas, que auxiliava as pessoas. Meu irmão, se Deus lhe deu esse dom, use-o. Porque às vezes eu fico assim preocupado, porque na igreja a gente ora muito por os dons espetaculares. Mas eu nunca vi um crente orando por o dom do socorro. Se você já viu, me conte, porque eu quero conhecê-lo. Você já viu alguém dizer assim: Senhor, eu preciso do dom do socorro? Para ajudar a gente, para ajudar pessoas, para estender a mão, para fazer o possível e o impossível, para ajudar alguém. Nós precisamos ser uma igreja desprendida, desapegada. Porque desprendimento pressupõe fé comum, unidade, amor mútuo. Quando você é desprendido, você olha para o irmão e diz assim: vamos lá ajudar, né? Você vê a necessidade, mesmo que você não tenha condição, você diz: pastor, o que é que a gente pode fazer? Eu tenho irmãos aqui na igreja que são assim:
Descobre quem está precisando, me procura. E a gente vai lá e ajuda. A gente vai lá e auxilia. E é isso mesmo. Se você não puder fazer, procura a igreja. E a igreja está aqui para auxiliar as pessoas. O dinheiro da igreja é para quê, irmãos? Para pagar as despesas dela, isso não é? É ou não é? E para auxiliar o necessitado. É também assim ou não é? Ou igreja é banco? Para juntar uma fortuna aí. Eu tive um pastor que eu conheço, passou acho que uns 15 anos na igreja. Eu encontrei com ele numa convenção e ele disse: deixei tal igreja. E deixei no caixa 2 milhões de reais. E eu passei em frente à igreja, lá em Salvador. O templo está quase para cair. Para que 2 milhões no caixa? E não mexe nem na estrutura do templo. Se não mexe na estrutura do templo, imagina os pobres daquela igreja, o que estão passando e o que estão enfrentando. O recurso da igreja é para abençoar a quem precisa, a quem necessita. Esse pastor vai faltar, falta não. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. E quanto mais desprendida a igreja é, mais Deus manda. E nós temos experimentado isso aqui. Quanto mais a gente abençoa, quanto mais a gente libera, mais Deus envia. Que nós possamos ser assim, não só com o recurso da igreja, com o seu também. Seja generoso, abençoe, cuide. Né? A igreja evangélica tem um problema criado pela reforma. A gente é muito aquela coisa, nós somos salvos, pastor, é pela fé. Nós não somos salvos por... Eu sei que nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. A igreja de Cristo deve praticar boas obras, irmão. A igreja do Senhor tem que ajudar as pessoas. Nós temos que marcar essa cidade com boas obras. Uma igreja simples cuida de quem precisa. E isso tem me inquietado, me incomodado, pessoalmente. Por que nós moramos numa cidade rica? Por que Deus nos colocou nessa cidade? E aí quando você visita cidades mais pobres, você percebe o quanto nós estamos no nível e que a gente poderia ajudar muito mais outros lugares, outras pessoas, as nossas famílias que às vezes não estão aqui e que precisam. Eu almocei essa semana num lugar, eu, o secretário-geral, o secretário de missões e mais o rapaz que estava filmando. Nós almoçamos num restaurante em Mansidão, com tudo, bebemos, comemos e tal. Quando a gente foi pagar a conta, nós pagamos R$120. Eu saio com dona Silvânia aqui, meu Deus do céu, eu e ela. Isso não dá para pagar a nossa conta. Deus nos colocou num lugar como esse. Deus nos deu essa igreja aqui nessa cidade, para que a gente abençoe os da cidade, e se possível a gente abençoar outros lugares. Desprendimento, e aqui por estar em mês de missões, a nossa igreja é uma igreja pobre em oferta missionária, pelo tamanho que ela tem. Fraca, frágil, porque nós não somos desprendidos. Uma igreja como a Igreja Batista em Santa Rita de Cássia, as ofertas missionárias em Santa Rita são maiores do que a nossa oferta aqui. Às vezes eu desafio os irmãos aqui, no tempo de missões, dá um outro dízimo. E a gente não consegue. Porque se a gente desse um outro dízimo, me parece que a nossa última oferta de missões mundiais ano passado chegou em 12, 15 mil, não foi por aí, não foi, Tovani? Mas se cada um desse um outro dízimo, desse uma oferta maior para missões, fácil, a gente chegaria aqui em 70, 80 mil de oferta missionária. Tranquilo. Porque é a nossa média de entrada hoje. E a gente diz que ama os missionários que estão no campo. Nós deveríamos, sabe... Quem tem dinheiro, quem faz juntar um dinheirinho, e ir lá na Ucrânia, ver o missionário que está lá na Ucrânia. Para ver o que ele está passando lá. O que esse povo passa na África, na Ásia, nos países lá fechados. Nós temos missionários de missões mundiais que a gente não pode nem citar o nome deles.
Porque se aparecer o nome no livro, se aparecer o nome em algum lugar, eles correm risco de morrer. Nós estamos aqui no país livre, prega, e fala, vem na igreja na hora que quer, no dia que quer, no momento que quer. E na hora de levantar a oferta, a gente ainda é frágil. Que nós sejamos desapegados, irmãos. Uma das últimas pesquisas, eu já citei isso aqui, que nós tivemos, diz que nós estamos gastando mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Porque se você dividir aí por crente a oferta missionária, era para a gente estar levantando a oferta muito maior. Pense nisso. A igreja deve caracterizar-se pela alegria. O texto diz que aquela igreja era uma igreja alegre. Diariamente perseveravam unânimes, os tempos partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vocês concordam que crente tem que ser um povo alegre? Crente tem que saber sorrir. Quem aqui tem o Espírito Santo do Senhor? O Espírito do Senhor é o Espírito de alegria ou de depressão, irmão? De cara fechada, de cara amarrada. Se você tem o Espírito Santo, você tem que saber se relacionar com as pessoas. E não tem maneira melhor de se relacionar com alguém do que dar um sorriso para a pessoa, do que abraçar alguém, do que ser gentil, do que... Sabe? Essa igreja tinha alegria. Por que tinha alegria? Porque a nossa alegria é verdadeira, ela não é um disfarce. Quem tem Jesus é alegre, amém? Quem tem Jesus tem satisfação. Então nós precisamos ter essa alegria. As pessoas precisam chegar aqui e ver um povo feliz. Essa alegria precisa permear a nossa convivência, a nossa intimidade. Nós precisamos chegar na casa do outro com uma certa liberdade de ter alegria, de ter satisfação, de nos sentirmos livres na presença do outro. Eu não quero, eu tenho dificuldade de conviver, de eu ir para um lugar e eu estar me vigiando. Meu Deus, será que eu posso rir? Será que eu posso falar? Será que eu posso dizer? Será que eu... Como se você estivesse sendo vigiado. Não. Eu chego lá em casa, na casa da minha mãe, eu boto o pé na mesinha de centro. Aqui eu não faço isso por causa da posição, né? Mas esses dias eu cheguei em Xique-Xique e Silvana me pediu para ir num lugar, e como eu estava no carro, eu só joguei a camisa assim no banco e sem camisa. Você vai andar sem camisa? Você é pastor? Moço, eu estou aqui, eu estou na minha cidade. Aí eu fui andar. Quando eu parei, que ela entrou lá para tirar uma xerox num lugar, aquele irmão saiu de não sei de onde. Eu estou tranquilo dentro do carro, sem camisa. O cara bate no vidro do pastor. Não deu nem tempo eu puxar a camisa aqui para tentar. Porque a gente é meio religioso, né? Parece que estar sem camisa é um pecado. Sabe? Parece que você, depois que recebe o título, você tem que ter... Eu não estou dizendo que eu tenho que andar sem camisa por lá, porque eu tenho que ter a minha postura enquanto pastor. Mas assim, aquilo não me faz menor em nada. Eu costumo dizer, e talvez seja só opção minha, a época que o homem mais teve intimidade com Deus, ele não tinha camisa, não tinha roupa, não tinha nada. Vocês lembram? Deus vinha conversar com Adão e Eva todas as tardes. Porque você lembra que eles só fizeram roupa depois que eles pecaram. Antes de pecar, estava todo mundo na nudez total. Preste atenção, eu não estou aqui pregando nudismo. Você toma cuidado. Para você não sair daqui dizendo que o pastor pregou esse tipo de coisa. Eu só estou citando para você que a gente precisa ser mais livre. Nos ambientes onde a gente vive. Nos ambientes onde a gente está. O texto diz que a alegria fala de singeleza do coração. É um sentimento do coração. Se aproxima dos irmãos, você vai conhecendo um ao outro e você vai tendo essa liberdade de viver. E eu tenho ficado muito feliz, para não dizer que a gente não fala das rosas, termina o culto, o grupo de irmãos que ficam aí,
E essa é uma característica dessa igreja, já de muito tempo, não é de agora. Tem que continuar, irmãos. Abraça um, conversa com o outro, chega para o outro. Isso é uma marca que tem que permanecer na história da igreja. Mas isso precisa estar presente nos nossos cultos. O visitante chegou aqui para o culto, ele tem que perceber você alegre. Pastor, tem dia que não dá? Eu sei que tem dia que não dá. Mas todo dia você chega na igreja com essa cara amarrada. Parece, me desculpa a expressão, tem gente que parece que é parecido com um jumento empacado. Todo dia parece que tem que tomar uma pancada para ver se melhora a situação. Faz um esforço, irmão. Isso faz bem para a sua família. Isso faz bem para o seu ambiente. Nós temos que gerar um ambiente de alegria, um ambiente singelo, um ambiente, sabe, extraordinário. E a igreja primitiva, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A gente aqui não precisa ser pão, pode ser churrasco. Né? Tem coisa melhor do que alegrar o coração do que um churrasco. Para trazer satisfação. Irmão, tem gente aqui que já está pensando, está com fome. Por último, a igreja deve caracterizar-se pela gratidão. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Igreja grata. Igreja, assim, gente grata celebra. Gente grata tem motivos para cantar. Está melhorando, mas pode ficar melhor. O pessoal do louvor está aqui cantando. Celebra, meu irmão. Não precisa ninguém pedir para aplaudir. Sentiu vontade, aplaude. Pastor está pregando aqui, disse uma frase que mexeu com o seu coração, mesmo que seja só você, bate palma, porque você gostou, você ficou feliz, você é livre, mas tem que ter gratidão no coração, tem que fazer isso só por técnica, tem que fazer isso só por costume, tem que fazer com gratidão no seu coração. Temos que ser um povo grato. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja grata. Porque um dos aspectos da gratidão é uma vida de louvor a Deus. Tem gente que vem para o culto e é um trabalho para abrir a boca. Você tem ou não tem motivo para agradecer? Você tem ou não tem razão para celebrar? A palavra do Senhor é um texto que eu aprendi na minha infância. Minha mãe ensinou isso a gente, porque a gente passava muita dificuldade, muita crise financeira em casa, e minha mãe, o remédio dela era esse versículo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi a agradecer até quando o negócio estava feio, difícil, complicado. Tem gente que o negócio está bom, tem emprego, tem casa, tem os filhos, tem... O que é isso? Tem a salvação em Cristo, tem o Espírito Santo habitando nele, tem tantas coisas boas. Quem é que cria o nosso ambiente? Somos nós. Será que as pessoas ao entrarem aqui percebem que esse é um ambiente de gratidão? Um dos frutos da gratidão é a simpatia. Você já percebeu que gente grata é gente simpática? E gente ingrata é antipática. Porque pathos é sentimento. O antipático é o antissentimento. É aquela pessoa que parece que não tem sentimento. O grato não, ele... Já viu gente grata? Ele diz muito obrigado. O grato celebra. O grato levanta a mão. O grato. E isso vale para quem está aqui também. Nós temos que celebrar. A pessoa está aqui cantando e está aqui engessada. Você está cantando para quem, pelo amor de Deus? Para quem é? A quem é que você está celebrando? A quem é que você está agradecendo? Nós não podemos nos esquecer que o culto que nós prestamos aqui é para Deus, irmãos. Todas as vezes que nós entramos nesse templo, nós estamos aqui celebrando ao Senhor. Então levanta a mão. Se você gosta de pular, não tem problema. O problema é de quem está olhando você, dá seu saltinho, e levanta a mão, e dá glória. O problema é de quem é assim. Porque o religioso, ele não faz, nem quer deixar o outro fazer, ainda quer proibir o outro que faça. Porque gratidão
Não é o outro que diz como é que você tem que expressar a sua gratidão. Mas tem gente que é tão ingrata, que até quando tem motivo para agradecer, é antipática no jeito de agradecer. Você lembra de algum parente na sua família assim? Que não sabe agradecer de jeito nenhum. E é um nojo de pessoa, me desculpa a expressão. Outro fruto da gratidão é a capacidade de influenciar. O texto diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles influenciavam o ambiente. Nós temos necessidade para influenciar o ambiente, querido. Para influenciar a cidade. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. E sobre o sal, Jesus disse que se o sal não tiver sabor, serve para quê? Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Nós não estamos aqui nem para ser jogados fora, nem para sermos pisados por ninguém. Nós estamos nessa terra para influenciar. A igreja do Senhor tem que ter gratidão no coração. E o texto termina dizendo: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo. Enquanto isso o quê? Enquanto a igreja perseverava, enquanto a igreja era temente, enquanto a igreja era desapegada, enquanto a igreja era alegre, enquanto a igreja era grata, Deus salvava as pessoas. Deus salvava. Deus transformava. E aí eu fico pensando, será que Deus não está transformando mais gente porque a gente não está cumprindo com o nosso papel? Pense nisso. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.